que atire a primeira pedra quem nunca entrou no Jus Brasil. Você é advogado ou concurseiro que está pesquisando algum precedente, algum entendimento do tribunal de primeiro e segundo grau ou de instâncias superiores. Eu estou aqui hoje com o Márcio, ele é CCO do Jus Brasil e a gente vai conversar em duas etapas. A primeira delas vai ser a trajetória profissional de como ele chegou a esse cargo de CCO e a segunda parte vai ser a metodologia, como que é o Jus Brasil por dentro, né? Porque a gente costuma entrar no dia a dia por fora, no site ali, a gente vê como que é o dia a dia do trabalho e a metodologia de não só de ser um site de pesquisa, mas também envolve outras coisas que as pessoas às vezes não fazem nem noção do que seja. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Márcio. Então, pode já começar explicando a sua trajetória profissional para a gente. Legal, Fernando. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer compartilhar a experiência, tanto a experiência de carreira como falar um pouco do Jus Brasil para todos que estão nos assistindo aqui também, né? Eu sempre tive, quando eu fui tomar a decisão, acho que qualquer decisão, né, de escolher uma carreira quando a gente ainda está jovem, né, com 18 anos, é um desafio para qualquer pessoa, né? Pouquíssimas pessoas sabem exatamente o que elas querem e têm uma completa noção de como que é a carreira que ela está escolhendo naquele determinado momento, quando vai prestar o vestibular, quando vai escolher para qual faculdade ela deve se aplicar, né? E eu lembro muito bem, quando eu era jovem, quando eu estava lá por volta dos 17, 18 anos para tomar essa decisão, eu tinha dois grandes desejos, né? E duas grandes paixões, né? Eu sempre gostei muito de negócio e também era apaixonado pelo direito, né? Que eu fiz para amadurecer a minha ideia e tomar uma decisão de uma forma mais confortável? Eu comecei a procurar pessoas que eram bem-sucedidas nessas duas carreiras, para entender um pouco como que era o dia a dia para quem era empreendedor, para quem era administrador de empresa, administrador de negócio, para quem era executivo de empresas, e também procurei advogados. E naquele momento ficou muito claro para mim que tinha uma oportunidade de negócio ou tinha uma oportunidade de mercado relacionado à administração de serviço jurídico. Então eu decidi fazer direito e decidi me especializar também em negócios para me envolver em carreira executiva envolvendo direito ou departamentos jurídicos e até mesmo empreendedorismo no direito. Então foi aí que eu tomei a decisão, fui fazer minha faculdade de Direito e eu sempre tive um sonho também, que era de fazer uma faculdade fora, fazer uma pós-graduação na Europa, e eu gostaria de fazer essa pós-graduação na Europa porque lá a gente tem, né, várias culturas num espaço geográfico reduzido. E aí eu comecei a trilhar a minha carreira sempre pensando nesse meu sonho também. Eu tive a oportunidade de fazer estágio numa instituição pública, na Fazenda Nacional. Então eu tive a experiência de entender como que funciona um órgão público. Depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa grande empresa, que era um dos maiores bancos que nós temos no Brasil, no departamento jurídico. E lá foi onde eu pude realmente começar a desenvolver a habilidade de começar a olhar uma carteira de contenciosa, ou os assuntos que são relacionados ao direito, né, dentro de uma empresa, e começar a entender como que aquilo se relaciona com o próprio resultado da empresa. Seja no desenvolvimento de produtos, seja no impacto financeiro que tem dentro da empresa e até mesmo em como a empresa vai se posicionar, né, com relação às estratégias de marketing para direcionar o seu dia a dia e conseguir ter sucesso ao longo do tempo. E lá eu também tive a oportunidade de conseguir começar a fazer uma reserva de dinheiro, uma reserva monetária, que eu ganhava bem para ser estagiário, para eu conseguir realizar meu sonho. Depois que eu me formei, eu fui para um escritório de advocacia, então acho que aí de certa forma
eu acabei completando, né, a minha jornada aí no público-privado e no escritório eu trabalhei no público, no contratante, né, que era dentro do banco, e depois fui no escritório de advocacia que prestava serviço e acabava interagindo com esses outros setores também, né. E aí depois de um ano de experiência no exercício do direito mesmo, cuidando de uma carteira contenciosa, eu decidi realizar meu sonho, que era fazer o meu mestrado na Europa. E aí foi um fato curioso também, né? Que eu acho que é uma dica de uma estratégia que eu apliquei na minha vida, que eu acho que serve para todo mundo, que é sempre a gente ter clareza dos nossos sonhos e se programar para construir a jornada necessária para a gente atingir o objetivo que é desejado, ou seja, realizar o nosso sonho, né? O que eu fiz foi começar a fazer uma pesquisa de quais eram as universidades que eu gostaria de estudar fora do país, e eu tive a oportunidade de naquele momento, identificar a Universidade de Coimbra, que é referência em direito, né, referência mundial, e eu verifiquei que todos os requisitos para admissão da faculdade eu preenchia, que era nota acima de 8, uma média na faculdade acima de 8. Então, a partir do momento que eu tinha me proposto a fazer direito, eu resolvi estudar e ter boas notas. A parte de documentação, para mim, estava ok. Eu também poderia pedir um visto de estudante, mas eu sou descendente de italiano, então eu tenho o passaporte italiano. E o valor financeiro era um valor ridículo. Na época era 1.250 euros o mestrado inteiro. Como eu estava já me programando para fazer, para realizar esse sonho no momento oportuno, né, eu percebi que eu tinha todos os requisitos. Então eu peguei toda a documentação que solicitaram da faculdade, fiz as legalizações que precisavam no consulado português, encaminhei para a faculdade e, para minha surpresa, depois de 2 meses, eu recebi uma carta falando que eu estava apto a fazer a minha inscrição no programa de mestrado. Para mim foi uma grata surpresa, e aí eu decidi pedir demissão do meu trabalho, fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal, 1 ano na Inglaterra, depois eu passei mais um tempinho aqui no Brasil, voltei para Portugal para concluir a dissertação e o mestrado, fui para a Inglaterra novamente até aguardar a data de defesa do meu mestrado, da minha dissertação, e aí depois eu voltei em mestre para o Brasil, né? Quando eu retornei para o Brasil, essa experiência fora já ajudou a alavancar minha carreira. Então, eu voltei já num cargo de gestão, e eu tinha essa habilidade de fazer negócios, né? Eu sempre tive o empreendedorismo muito, muito claro, né? Nos meus desejos, na minha carreira, e sempre estudei bastante também para assumir cargo de gestão e desenvolver estratégias de negócio. E aí, a partir daí, eu decolei na minha carreira executiva, né? Eu fiquei durante 4, 5 anos num escritório, depois eu fui para uma empresa maior. Nessa empresa eu tive uma experiência também, que eu cheguei lá para cuidar de um projeto pequeno, e depois de 2 meses que eu estava na empresa, a empresa resolveu fazer uma remodelação da distribuição de funções. Eu acabei assumindo a gestão de uma equipe de 2.500 pessoas. Para mim foi um baita desafio, porque eu não estava preparado, né, para aquilo. Então eu resolvi desenvolver as minhas habilidades, né, e o conhecimento também. Então eu fui estudar de novo, acabei me formando eu me tornei um Master Coach voltado para negócio, e comecei a aplicar todas as estratégias, né, de desenvolvimento de negócios de alta performance na própria empresa. Então, o resultado desse trabalho foi muito positivo. E aí, eu cheguei num ponto, depois de alguns anos que eu estava trabalhando nessa empresa também, que eu estava com aquela sensação de quero mais. E foi aí que eu resolvi abrir uma empresa de consultoria de estratégia de negócio. Também foi uma baita experiência para mim, assim, de grande prazer, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas de vários setores, né, com seguradoras, com bancos, com diversas empresas de prestação de serviço e indústrias.
Isso em vários países, aqui no Brasil, no Paraguai, na Angola e até na China. Então, eu passei um tempo na China, passei 10 meses lá, acabei retornando em março desse ano. Em março desse ano eu fui trabalhar durante um tempo no banco e acabei recebendo um convite para vir assumir uma posição executiva aqui no Jus Brasil, que é uma empresa que eu me identifico bastante, já tenho uma afinidade já de longa data, que eu conheço os sócios que fundaram o Jus Brasil. E aí eu resolvi aproveitar essa oportunidade e me aventurar aqui no Jus Brasil também. Cara, que legal. Você falou assim da Angola, né? E aí você já está no continente, nós já estamos no continente americano, vai para Angola, continente africano. Você passou um tempo Europa, continente outro. E aí você vai para a China, né? Para o outro continente. Para a Ásia, né? E aí você tem uma gama de atuação e um conhecimento de várias culturas, né? E aí dentro desse universo que você falou para mim aqui, de que você sempre teve um foco na sua carreira. Você sabia que você era apaixonado por negócios e por direito. Então lá atrás você já identificou isso e foi plantando, né? E aí lá no futuro você só foi colhendo. Foi uma questão de saber plantar e esperar só vir os frutos. E aí eu queria que você falasse para todo mundo que está assistindo, para quem, né? Para um acadêmico do 1º ao 5º ano, ou para quem às vezes está dentro de um mestrado, de um doutorado e tem essa paixão por negócio e às vezes não deu essa virada, né? Não tem essa coragem de seguir. Eu queria que você passasse uma mensagem de como que você pode fazer isso, qual foi essa motivação, além dessa paixão, né? Se você teve um momento de indecisão também. E aí que você contasse essa indecisão, já falando um viés de motivação também. Acho que a indecisão faz parte da vida de qualquer um, né? Da mesma forma como os problemas fazem parte do nosso cotidiano. E acho que tem duas grandes estratégias mentais que uma pessoa pode desenvolver para conseguir lidar com esse tipo de situação ou com qualquer tipo de situação. A primeira é ter um prognóstico de futuro, né? Então, é saber claramente onde quer chegar, né? Em 5 ou 10 anos. Né? Todas as pessoas de sucesso, elas tomam decisão pensando a longo prazo. Né? Muitas pessoas tomam decisão pensando no agora, né? No amanhã, o que eu preciso fazer para ganhar um aumento daqui a um mês, ou para eu ter uma promoção em um ano, mas esquece de pensar o que precisa ser feito para ela realmente alcançar a posição que ela gostaria de alcançar em 5 anos. Em 5 anos a gente consegue construir qualquer coisa. Em 5 anos grandes empresas são construídas. Em 5 anos a gente consegue aprender o que precisa ser aprendido para a gente ocupar a posição que nós quisermos. Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo para conseguir se preparar para quando a oportunidade aparecer. Muitas vezes falam de sorte, e a sorte é uma pessoa preparada no momento certo, na hora certa. Mas tem o requisito da pessoa preparada. Se a pessoa não estiver preparada, vai ser muito difícil a sorte bater na porta dela. Então esse é um ponto. Outro ponto é desenvolver habilidade para lidar com problemas. Problemas é simplesmente uma situação que exige que a gente desenvolva uma habilidade. A partir do momento que a gente desenvolver a habilidade para lidar com aquele determinado tipo de problema, o problema não existe mais. Então, eu aprendi, quando eu comecei a estudar coaching, me tornei Master Coach, um dos grandes aprendizados que eu tive foi que habitualmente a gente vai se deparar com um problema. Falei, caramba, primeiro eu me frustrei bastante, Falei, cara, que saco, que vida chata, Toda hora a gente vai ver um problema, Tem um estudo que fala que pelo menos de 3 em 3 meses a gente vai ter uma crise, que é um problema grande, Que assusta a gente, E eu fiquei pensando, depois eu entendi que o problema não necessariamente é negativo da forma como a gente aprendeu. Tradicionalmente falam evite problema, fuja de problemas, faça o que tem que fazer, mas não encare problemas. Na verdade eu vi que o problema é simplesmente um degrau que se a gente subir a gente vai conseguir progredir na vida.
né? Eu falei, já que isso vai acontecer, a primeira habilidade que eu preciso fazer é desenvolver a habilidade de lidar com problemas. Então eu comecei a estudar várias formas de como trabalhar problemas de uma forma eficiente. Então, alguns mecanismos, quando a gente fala de trabalho, né, alguns exercícios simples de análise de cenário e tomada de decisão, para isso me deixar mais seguro para entrar em ação. Então, esses momentos de indecisão, às vezes acontecem por uma falta de clareza do futuro e falta de habilidade de lidar com aquela situação. Se eu sei para onde eu quero ir, fica muito mais fácil tomar uma decisão agora. O que normalmente assusta e faz com que as pessoas travem é que elas não sabem para onde querem ir. E aí, a consequência disso é a gente criar problema, né? Então, tem basicamente 5 tipos de desculpas que as pessoas dão, que é ou sou muito novo para fazer o que tem que ser feito, ou eu sou muito velho para fazer o que tem que ser feito, ou eu não tenho o conhecimento necessário para fazer o que tem que ser feito, ou eu não tenho o tempo necessário para fazer o que precisa ser feito, ou eu não tenho o dinheiro suficiente para fazer o que precisa ser feito. Eu até brinco, eu falo, quem junta esses últimos 2 pula do prédio, né? Não tem dinheiro nem tempo, eu estou fazendo o quê então, né? Esses 5 tipos de justificativa são situações que as pessoas criam para elas mesmas para justificar a inércia, né? As pessoas comparadas sem tomar decisão. Se a gente foca no futuro e começa a se movimentar, naturalmente as coisas começam a acontecer e aí a gente consegue progredir na nossa vida, né? Então, quem está em dúvida com relação à carreira, com relação a uma decisão se precisa fazer mestrado ou doutorado ou não, acho que a primeira coisa que eu falo é decida exatamente onde você quer estar daqui 5, daqui 10 anos, uma coisa que vai te fazer feliz, porque realmente vai valer a pena, né, quebrar pedra por pedra que aparecer na frente no caminho para superar todos os desafios. E a partir daí começar a analisar quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e desenvolvendo uma habilidade por vez. Sim, e aí dentro do seu contexto, né, do contexto Márcio, da vida profissional que você levou, tem assim, eu sei que às vezes durante uma trajetória de anos aí tem altos e baixos, mas uma história, um fato que você poderia falar, olha, esse momento me bateu aquela indecisão, mas eu falei, eu vou porque eu estou decidido, porque eu sei aonde eu quero chegar, né? Utilizando todos esses mecanismos que você mesmo falou. Gera medo, né? Aquela decisão. Mas só que você foi lá e enfrentou aquele medo. Então eu queria que você elegesse. Eu sei que é injusto com os outros problemas que te fizeram amadurecer como profissional e também como pessoa, mas que você elegesse para que você falasse assim, olha, aqui foi a virada, aqui que eu virei a mesa, aqui que eu virei a chave e mudei até mesmo a minha postura daqui para frente. Acho que uma das principais decisões que eu tomei foi fazer o mestrado, né? Eu estava num momento que eu estava bem empregado, estava com 1 ano de formado, mas assumindo já uma posição de gestão, então estava ganhando bem. E naquele momento eu decidi pedir demissão e ir fazer o mestrado, sem saber se eu ia ter dinheiro suficiente para ficar lá no mestrado durante o período que eu precisasse, que eu não sabia exatamente quanto que era o custo de vida em Portugal, e também sem saber se quando eu voltasse eu ia conseguir ser bem empregado. Mas pensando no futuro, como eu queria ascender a cargos executivos, a ocupar cargos de destaque, também eu percebi que era um dos requisitos dessas pessoas que ocupavam esses cargos, era justamente ter uma boa formação acadêmica. E até mesmo isso poderia ficar como um plano B para mim, para caso eu quisesse um dia dar aula, eu poderia aproveitar esse título para essa carreira acadêmica também. Então foi aí que eu tomei a decisão, né, pensando no futuro, eu tomei a decisão, falei, eu vou arriscar. Né? E como que eu pensei, né, naquele momento para eu ter para eu ter mais coragem para tomar essa decisão? Eu fiz uma reflexão do que eu poderia ganhar e o que eu poderia perder, né? Então o que estava em jogo exatamente naquele momento era o meu emprego. O que eu poderia ganhar é um outro patamar de carreira, né? Emprego a gente arranja outro,
né? Acho que as pessoas que se qualificam, que vão atrás de conhecimento, que vão atrás de boas experiências, que vão atrás de desenvolver habilidade, arrumam emprego. É questão de tempo, né? Agora, me elevar para um outro nível de carreira, né? Me posicionar de uma forma diferente, como uma pessoa que fez um mestrado fora, numa universidade de ponta, isso faria uma grande diferença na minha vida. E uma das outras coisas também que eu vi é que eu nunca conheci ninguém que teve sucesso sem arriscar. Isso é a mesma lógica que funciona para você empreender. Quando uma pessoa decide montar uma empresa, ela não tem certeza do sucesso daquela empresa. Aliás, a estatística diz o contrário, né? Você não vai ter sucesso, né, com a empresa. A exceção são sucessos. Ainda mais no Brasil, né? A quantidade de impostos, burocracia, né? Então No Brasil fica mais desafiador ainda, né? Então eu decidi lidar com aquela situação fazendo uma aposta que para mim, eu estava convencido de que era a decisão certa. Então esse é um bom exemplo, né, desse medo, né, que norteia nossas decisões. E um outro ponto é o seguinte também, que é uma reflexão que eu sempre faço, né? Que o resultado que a gente tem num determinado momento, o resultado que eu tenho agora, ele é fruto das decisões que eu tomei no passado. Então isso tem que estar muito claro na cabeça de todos também. Então se alguém não está satisfeito com o resultado que está alcançando, tem que ter consciência de que esse resultado é fruto das decisões que essa pessoa tomou há 1 ou 2 anos atrás. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso tomar uma decisão hoje para fazer a semeadura da lavoura que eu vou colher daqui a pouco. Então, muitas vezes as pessoas também ficam travadas esperando com que o meu chefe tem que me enxergar e eu tenho que ser promovido para depois eu ir me qualificar. Não é assim que funciona, né? Eu uso 2 metáforas que ilustram bem isso, que eu falo que a nossa vida, especialmente a nossa vida profissional, mas na pessoal é a mesma coisa, ela não é igual a um restaurante. A gente vai lá, come, se diverte, bebe e depois paga a conta. Primeiro a gente tem que pagar a conta, depois a gente vai se divertir. Primeiro a gente tem que se preparar, primeiro a gente tem que provar o nosso valor, ou para os nossos clientes, se é uma empresa, ou se a gente é contratado de alguma empresa para a nossa própria empresa, eu tenho que provar o valor para depois eu ter o benefício disso. A outra metáfora que eu uso é que não existe elevador para o sucesso. Você aperta um botãozinho, a porta abre, você entra, aperta o topo do elevador, a porta abre e você já sai no andar do sucesso. Isso não existe. Mas a história, a parte boa dessa história é que a escada está íntegra. Então você pode subir, pode seguir a escada do sucesso e você vai alcançar o sucesso. Agora, a velocidade, e o quanto a pessoa vai se dedicar nessa escada é a opção de cada um também. Maravilha. Então é isso. Eu acho que essa primeira parte da entrevista, eu acho que a gente já cumpriu para falar de que forma que o Márcio chegou aqui no Jus Brasil, que nesse segmento é a maior empresa do Brasil, né? E aí, nessa segunda parte, eu peço que vocês acompanhem no próximo vídeo, que a gente vai falar de como que funciona o Jus Brasil, de que não é só um site de pesquisas, mas também envolve uma série de outros fatores, que a gente vai explicar no próximo vídeo. Até lá!